Fala pessoal, professor Diego de Preventiva aqui. Estou vindo discutir mais um ponto importante nesse primeiro bloco de Preventiva, que são os marcos normativos do SUS. A gente discutiu um pouquinho das leis, das leis orgânicas e como que a Constituição de 88 influenciou aí na formação do SUS. Agora eu vim falar um pouquinho das normas, que também consolidaram e influenciaram aí no desenvolvimento do SUS, falando principalmente no que tange a descentralização e a regionalização do Sistema Único de Saúde. Vamos lá então, pessoal. Antes da gente começar a nossa discussão, vamos lembrar que o artigo 198 da Constituição diz o seguinte, que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. E aí traz as diretrizes. A primeira, descentralização com direção única em cada esfera do governo. Então aqui, pessoal, a gente vai continuar falando, mesmo, poxa, professor, mas está falando aí de marcos normativos lá na aula, né? De marcos legais, você falou um pouquinho sobre normas e tal. A gente vai resgatar um pouquinho a Constituição porque ela está consolidada, inclusive é citada nas normas que deram aí direcionamento para a criação do SUS. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, ó, a Constituição de 88 iniciou o processo de descentralização do sistema de saúde brasileiro. A Lei 8080 instituiu a descentralização como um dos fundamentos do Sistema Único de Saúde. A Lei 8142 ampliou a participação comunitária nas decisões do SUS e facilitou a formação do consórcio de saúde. A gente também tem a questão aí do financiamento do SUS a partir da Lei 8142, mas aqui a gente vai focar um pouquinho o que são esses consórcios de saúde, né? O que são essas associações de saúde. A norma a NOB de 91, ainda com forte centralização, começou a dar os primeiros passos rumo à descentralização. Então, a NOB de 91 a gente vai ver que ainda era bem centralizada aí o poder dentro do Estado quanto poder, quanto regência. A NOB 92 já falou um pouquinho de ajustes administrativos para a melhora da gestão. A NOB 93 marcou a descentralização como um efetivo processo de redistribuição do poder, estabeleceu as comissões intergestoras, implementou o sistema de transferência de recurso fundo a fundo. Aí a gente vem para o Programa de Saúde da Família, que a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente falar de estratégia, mas reestruturou o serviço de saúde priorizando a atenção primária e a proximidade com o usuário. A NOB 96, aí delegou os municípios, a gestão consolidou, na verdade, falou, ó, município, agora você tem poder para fazer o que você quiser, tá aqui o dinheiro, aquilo que eu brinquei com vocês, shut up and take my money. Aí entra o NOAS, as normas operativas de assistência à saúde, que definiu o processo de regionalização, trouxe alguns conceitos importantes aí para dentro desse processo de regionalização do SUS, e o Pacto pela Saúde 2006, que renovou o compromisso com a vida e consolidação com o SUS, e duas portarias, na verdade uma portaria e um decreto, a portaria 4279 e o decreto 7508, que estabeleceram as regiões de saúde e as redes de atenção à saúde. Ou seja, e hoje a gente vai falar um pouquinho en passant de tudo isso. Coloquei já no começo da nossa aula esse slide, não para assustar vocês, mas para que vocês vejam que o processo aí do SUS que nós temos hoje, ele foi sendo formado ano a ano, e muitas das normas, muita aí das portarias, dos decretos, eles vão buscando aí informações, embasamento lá atrás na Constituição de 88, por exemplo. É por isso que eu trouxe esse slide, porque assim, tô com dúvida? Tá aqui o principal ponto que a gente não pode esquecer para a nossa prova aí de residência, tá certo? Então vamos lá. Então, começando, falando um pouquinho de descentralização, por qual motivo, então, o Ministério da Saúde, o Estado, quanto poder, quanto regência, decidiu descentralizar e regionalizar? Bom, uma vez que o Sistema Único de Saúde ele era concentrado aí, na mão do governo federal, na mão do Ministério da Saúde, tinha aí uma esfera governando todo o país, a gente tinha desvio de recursos para áreas que não tinham tanta necessidade, e esses recursos faltavam em outros locais que tinham mais necessidade, Então a gente, com o processo de descentralização e regionalização, a gente pode não desviar, mas direcionar mais recurso para onde se precisa. E também é uma forma de levar a saúde para mais perto do paciente, porque o paciente ele vai ser ouvido ali dentro daquele município. A gente vai ver quando o município ele tem o poder aí de tomada de decisão, com o financiamento, com o repasse
o repasse fundo a fundo, que ele faz parte através das comissões e dos conselhos, dos colegiados, ele vai ser ouvido e a sua necessidade vai ser atendida regionalmente, tá certo? Então, a Lei 8080 de 1990 foi a responsável pela instituição do Sistema Único de Saúde, como a gente viu aí nos marcos legais do SUS, e trouxe a descentralização como um dos seus princípios, tá certo? E aí, ainda falando da regionalização, o que é a regionalização? É a otimização dos recursos de municípios e estados para aumentar a cobertura de acesso à saúde. Ou seja, a gente reconhece uma região como uma região onde eu vou ali aplicar um maior financiamento ou maior infraestrutura em determinados pontos estratégicos, visando aumentar a cobertura e acesso à saúde. Ao invés de eu ter num ponto só, por exemplo, no centro da cidade, hospitais de alta densidade tecnológica, eu vou dividir isso para as periferias e essas periferias serão regiões referência aí para os bairros próximos. Não vai ser, todos os usuários eles não vão precisar serem direcionados para o centro da cidade, por exemplo. Tem ali na sua região um local que vai atender a sua demanda. E também versa sobre a organização do território em regiões para melhor uso dos recursos locais e aumento da disponibilidade dos serviços de saúde. Ou seja, eu sei que aqui eu preciso de uma densidade tecnológica X, então eu consigo direcionar para esse local essa densidade tecnológica. Não vai ser uma coisa igual para todo mundo, porque cada território e cada população tem a sua necessidade em saúde diferente. É o que prega o Sistema Único de Saúde, é o que prega a atenção primária, inclusive, né? E aí, então, a gente teve com a Lei 8080 e a regionalização, possibilitou a criação de consórcios municipais, que a gente vai entender o que é, e estabeleceu as comissões bipartite e tripartite, como a gente já havia falado nos marcos legais do SUS, tá certo? Ainda falando um pouquinho dessa regionalização da Lei 8080, só para lembrar aqui, comissões intergestores bipartite, lembrar, bipartite eu tenho o município e o estado fazendo parte dessa comissão, então a gente tem representantes aí pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde e das Secretarias Municipais, e ela age em âmbito estadual. E aí, as comissões tripartites já vai agir, já vai atuar no âmbito federal e tem representante do município, do estado e do Distrito Federal. E aí, o que são os consórcios de saúde, né? Os consórcios de saúde são os acordos, as associações como instrumento de resolução de dificuldades comuns a ambos. Ambos o quê, professor? Então, eu tenho um município e ele está vendo que o outro município também tem uma dificuldade X, não estou tendo acesso ao maquinário para fornecer radioterapia de uma forma efetiva, ou melhor dizendo, com acesso efetivo para o meu paciente. Olha, você também está com essa dificuldade. Então vamos criar um acordo, uma associação para a gente sanar isso? Certo? Isso pode acontecer entre municípios, é mais difícil aí acontecer entre os estados, mas pode acontecer. E o bacana desses acordos, dessas associações aí já citadas como possibilidade na Lei 8080 é que se preserva a autonomia de cada governo. Então, é literalmente uma associação, não tem subordinação, não tem subserviência, né? A gente não vai aí ser servo um do outro, não. Eles vão ter a sua autonomia de governo preservada, tá certo? Então, esse consórcio de saúde ele é utilizado quando o município não possui determinada condição de cuidado em saúde e por meio de consórcio para enviar seus habitantes para atendimento em outro município. Vale lembrar, pessoal, que as regiões de saúde começaram a tomar aí essa nomenclatura no NOAS em 2001, tá certo? Antes a gente não tinha aí essa definição. Só foi em 2001, no NOAS, que surgiu essa ideia de regiões de saúde, essa nomenclatura que a gente vai estudar mais pra frente e entender o que é, tá certo? E aí, falando sobre hierarquização, o que é? É organizar o serviço de saúde em níveis crescentes de tecnologia. É aquilo que eu falei também um pouquinho aí da aula de atenção primária, né? Então eu tenho a atenção primária aí como a atenção primária onde eu tenho uma baixa densidade tecnológica, eu tenho baixos instrumentos tecnológicos, aí eu tenho uma atenção de média complexidade e alta complexidade. E conforme eu aumento essa complexidade, eu tenho uma densidade tecnológica
tecnológica maior. Qual que é o objetivo disso? Por que o governo, né, por que eles resolveram dividir e hierarquizar isso? Porque é uma forma de otimizar os recursos, eu sei o que cada local precisa, mas há algumas críticas que dizem que a gente fragmenta a saúde. E aí que entra a atenção primária como coordenador do cuidado, lembra? Um dos atributos essenciais aí da atenção primária é coordenar o cuidado, porque aí não vai deixar com que essa saúde, esse cuidado seja fragmentado e sim integral com uma boa coordenação, tá certo? E aí, o que é importante a gente lembrar da hierarquização, pessoal? Hierarquização não quer dizer servidão. Não quer dizer que a atenção secundária seja melhor que a atenção primária e a atenção terciária seja melhor que todo mundo. Não, não. A rede, né, primária, secundária e terciária, elas são complementares. O que elas têm de diferente é densidade tecnológica. Não quer dizer que o médico que trabalha na atenção terciária seja mais bem provido de conhecimento do que o médico que está na atenção primária. Tá certo? Isso é simplesmente uma hierarquização do componente tecnológico, da densidade tecnológica desses serviços. Então, a gente começando a falar um pouquinho da atenção primária à saúde, é aquilo que a gente discutiu na aula de APS, né? Então, o foco é promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, é onde a gente tem tecnologias de baixa densidade, a gente tem uma coleta de sangue, a gente tem aí em alguns locais uma radiografia, a gente tem, enfim, alguns locais um ultrassom, mas é mais raro, então a gente tem uma densidade tecnológica baixa, mas é um local onde a gente tem que ter profissional com uma capacidade técnica elevada, ou seja, o conhecimento técnico do profissional atuante na atenção primária tem que ser muito alto. Por quê? Porque ele não tem um aporte muito grande, um pool gigante de exames, por exemplo, os complementares, para conseguir aí pensar em várias hipóteses diagnósticas. Dentro do que compete à atenção primária, ele tem que resolver isso com os exames básicos do dia a dia. E é preceito da atenção primária uma resolutividade de 80% das demandas. Então, o profissional que atua na atenção primária, ele tem que ter uma capacidade de raciocínio clínico muito grande. Não estou falando que da atenção secundária ou da terciária não precisa ter, mas eu estou dizendo que o da atenção primária, ele tem uma baixa densidade tecnológica, tá certo? Ah, poxa vida, mas a gente não está deixando de entregar a saúde para o paciente quando eu não tenho essa alta densidade tecnológica? Não, porque é sabido que grande parte das doenças a gente tem o diagnóstico clínico e a gente pode solicitar alguns exames complementares simplesmente para pensar ou descartar hipóteses diagnósticas aí diferenciais, diagnósticos diferenciais. Quando eu entro na média complexidade, eu estou falando dos centros de especialidades e diagnósticos. Então, ambulatórios especializados, então, poxa, eu preciso aí de uma interconsulta com o médico endocrinologista, com o médico nefrologista, com o médico cardiologista. As policlínicas, onde se reúnem esses médicos especializados. Os centros de atenção psicossocial também é considerado de média complexidade. E os serviços de urgência e emergência, por exemplo, UPA, pronto-socorro. Isso é importante a gente lembrar, pessoal, porque muitas das vezes a gente vê aí questões falando sobre paciente foi atendido em tal local. Esse local que ele foi atendido é qual nível de atenção, primário, secundário ou terciário. Então a gente tem que entender bem essas diferenças, tá certo? Outro nome que a gente vai entender e a gente vai ver de aí média complexidade de atenção à saúde é a atenção secundária. Lembrar que não é uma hierarquização de capacidade técnica, é de densidade tecnológica, tá certo? E a gente tem como o terceiro nível a alta complexidade, os locais onde nós temos procedimentos de alta tecnologia e alto custo. Então, os hospitais que se faz radioterapia, os hospitais onde se faz quimioterapia, onde se faz PET scan, então é geralmente no âmbito hospitalar, mas em alguns casos pode ser ambulatorial, por exemplo, hemodiálise. A gente tem ali, né, o aparelho de hemodiálise que necessita de uma densidade tecnológica muito alta, mas não necessariamente é hospitalar, pode ser uma clínica, tá certo? Então, o outro nome que nós vamos encontrar nas nossas provas, nas nossas questões aí para a alta complexidade do serviço de saúde é a atenção terciária.
tá certo? E aí, falando um pouquinho da Lei 8142. Poxa, professor, mas o que a Lei 8142 tem a ver com descentralização, com regionalização? Eu falei para vocês que a Lei 8142 falava sobre como que os recursos iam ser utilizados no Sistema Único de Saúde e como se dava a participação popular, lembra? 50% usuários, 25% gestores, 25% trabalhadores, enfim. Mas, na Lei 8142, a gente também tem uma referência à descentralização, onde, no artigo 3, que diz o seguinte: os municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando entre si parcelas de recursos. É o que a gente tinha falado ali sobre aqueles consórcios. Olha, você, município tal, você não tem, eu também não tenho, vamos juntar e vamos adquirir, ou você tem uma máquina de mamografia eu não tenho aqui. Então eu vou até você, vamos fechar um consórcio de saúde, onde eu vou até você, vou enviar os meus usuários para você, mesmo que eles não sejam os contribuintes da sua cidade, eles contribuem para a minha cidade, mas vamos fechar aqui um consórcio, uma associação, porque eu preciso do seu mamógrafo, por exemplo, para fazer o diagnóstico precoce nos cânceres da população mulher aqui da minha cidade, tá certo? Então, já na Lei 8142 a gente também tinha aí uma breve referência à descentralização. Então vejam, a descentralização começou em 1988, foi citada na Lei 8080, Lei Orgânica do SUS, foi citada na Lei 8142, então todo esse processo do SUS que a gente tem hoje, ele foi se construindo ao longo do tempo, tá certo? E só para a gente entender um pouquinho, eu trouxe aqui, né, como eu tinha falado para vocês na nossa aula de marcos legais do SUS, poxa, professor, você está preparando a gente para a prova da UAB? Não, não tô. Mas é importante a gente entender como funciona a lei para que a gente consiga responder essas questões e elas despencam na prova de residência. Então aqui eu trouxe algo que chama pirâmide de Kelsen. É uma pirâmide aí onde traz qual é a hierarquia, e aí eu tô falando hierarquia de uma submissão à outra, de todos os documentos aí, de todas as leis que são feitas no nosso país. Então a gente tem Constituição Federal como a mais importante, ninguém pode ir contra ela. Depois a gente tem emendas constitucionais, normas constitucionais, normas infraconstitucionais, decretos regulares, normas individuais, outras normas de hierarquia inferior, portarias, circulares, enfim. Professor, o que você quer mostrar com isso? Que as leis ordinárias, as leis complementares, os tratados internacionais, os decretos, eles têm uma hierarquia. Então, uma vez que eu criei uma norma de operação básica aqui, ela não pode ir contra a Constituição Federal. Uma vez que eu criei uma emenda constitucional, eu não posso ir contra a Constituição Federal. Ah, então, olha, a Constituição Federal de 88 diz que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos, né? Saúde como direito de todos e dever do Estado. Beleza, aí eu vou criar aqui uma norma individual ou um decreto regular na minha cidade dizendo que não é dever do Estado, não. Não posso, eu estou indo contra a Constituição, isso não pode acontecer. Quem rege a Constituição. É por isso que vocês vão ver as leis elas só sendo melhoradas e ampliadas conforme passa o tempo, tá certo? Principalmente no que tange aí o Sistema Único de Saúde, tá bom? E aí, ainda falando um pouquinho sobre esses marcos normativos, a gente tem as normas operacionais básicas. O que são? São as portarias do Ministério da Saúde. Tem a finalidade de nortear a transferência de recursos financeiros. Então, quando eu falo de NOB, eu vou pensar em transferência de recurso financeiro. Então, lembra lá na Lei 8142 que falou sobre os recursos? As normas operacionais básicas vieram para falar, ó, aquela transferência de recurso que a gente falou em 8142 tem que ser dessa forma aqui, ó. Eu vou ajudar vocês a entender como que tem que ser essa transferência de recurso. Elas contribuíram para a definição mais clara dos papéis do gestor federal, estadual e municipal. Por quê? Porque a gente descentralizou. E aí, quando descentralizou, ficou todo mundo meio perdido. Tá, mas o que compete ao Estado, o que compete ao Estado quanto unidade federativa do país e o que compete ao município. Então as NOBs, elas vieram direcionar, olha, você faz isso, você faz isso e você faz isso. E também disciplinar a organização dessa gestão. Então entrou aí como um direcionamento para esses recursos financeiros. E a gente tem 3 NOBs mais importantes, a NOB 91, 93 e 96 que eu vou falar aqui. A NOB 91 não é uma NOB de extrema importância, mas vocês precisam saber que ela existe. Lembrar que ela aconteceu no momento de transição. A gente estava saindo do INAMPS e entrando no SUS, tá certo? A gente estava também com a separação da Previdência e da Saúde, então os ministérios estavam se separando. E foi a norma operacional que trouxe conceitos novos, equidade, universalidade.
ela aconteceu ainda durante o INAMPS, em 1991, e dizia o seguinte: fornecer instruções aos responsáveis pela implantação e operacionalização do Sistema Único de Saúde. Então, a NOB 91 não falou diretamente para o município, falou, ó, você que vai implantar e operacionalizar o SUS, você tem que levar isso lá para o município. Então, o INAMPS foi meio que uma instrução para quem ia dar a instrução. Aí, a NOB 91 era uma instrução para quem ia dar a instrução. Tá certo? E aí a NOB 91 já falava da centralização. Então, só que de uma forma assim, decisão de gestão a nível central do INAMPS. Então, quando a gente fala que a NOB 91 foi meio que um retrocesso, por quê? Porque na a oitava conferência de 1986 já se falava da descentralização do governo, né, da gestão do SUS. Quando a gente teve a Constituinte de 88, isso foi reafirmado aí nos seus artigos, né, artigo 198. Aí, quando nós tivemos as leis orgânicas, né, de 1990, Lei 8080, Lei 8142, a gente afirmou que tem que ser um processo de descentralização. Aí vem a NOB 90 e falou assim, não vai ser nada descentralizado, não. A decisão vai ser tomada de gestão a nível central do INAMPS. Esquece de descentralizar. Então, a NOB 91, muito embora a gente teve esse crescimento e essa melhoria do ideal de descentralização, a NOB 91 veio contra isso. É importante a gente lembrar, tá? Mas o que a NOB 91 falava? Reforçava a possibilidade de criação de consórcios intermunicipais, então aquilo que a gente aprendeu na Lei 8142 e 8080 falava, ó, é isso mesmo, a gente pode aí criar consórcios para abranger maior, ter uma maior aí amplitude, um maior alcance aí de saúde no nosso paciente, para a nossa população. Instituiu o fator de estímulo à municipalização, que os municípios que cumpriam com aquela lei 8142 que a gente falou, né, então para receber o repasse financeiro de fundo a fundo, como eu disse que eles tinham que cumprir alguns critérios, então foi aqui na NOB 91 que isso foi aí instituído, o fator de estímulo à municipalização. Equiparava prestadores públicos e privados, recebendo mais por produtividade, então não era só o privado, não era só o público, os dois recebiam por produtividade, fazendo com que a gente tivesse uma igualdade entre esses prestadores de serviço, e estabeleceu mecanismos de financiamento. E aí o que é importante a gente lembrar da lei da norma operativa 91, pessoal? Que principalmente estimulou a municipalização e estabeleceu esses mecanismos de financiamento, sistemas de informação ambulatorial e hospitalar, de informação do que estava sendo usado de financiamento de dinheiro do SUS. Então, qual foi a norma operacional básica que instituiu o CIA ou o SH? Foi a NOB 91. Normalmente, quando aparece a NOB 91 numa prova, numa questão de residência, eles querem saber sobre esse estímulo à municipalização ou sobre o mecanismo de financiamento aí dos sistemas de informação ambulatorial e hospitalar, tá certo? E aí, falando da NOB 93, então a gente teve a NOB 91 em 1991 e aí 2 anos depois, em 1993, a gente teve a NOB 93. Então o que falava a norma operacional básica? Falava que foi uma norma operacional com maior impacto na descentralização do SUS. Por quê? Porque a gente vinha, vamos descentralizar, NOB 91 não, centralizar tudo no INAMPS. E aí em 92 eu falei assim, não, a gente vai descentralizar sim, não está fazendo sentido esse negócio. Então, a NOB veio para reafirmar que nós tínhamos que descentralizar e redistribuir o poder e formalizou a municipalização. O que é isso, professor? A NOB 93 deu poder pleno aos municípios. Olha, o que você vai fazer com o dinheiro que a gente vai repassar para vocês é problema de vocês. Vocês têm que me prestar contas, vocês têm que direcionar para a saúde, vocês têm que melhorar a situação de saúde da cidade de vocês, da região de vocês. Porém, como você vai usar, se você vai comprar um mamógrafo, se você vai comprar mais kits para coleta de hemograma, é problema de vocês, porque depende da necessidade da população aí que vocês estão cuidando. A NOB 93 também habilitou os municípios como gestores, como eu falei, né? Então esse exemplo que eu dei é o que? É a gestão dos recursos. Não veio a ordem de cima, o que veio de cima, o que veio da União foi o dinheiro. Mas como eu vou gerir isso, a partir da NOB 93 foi formalizado o que seria o município. Constituiu as comissões intergestoras bipartite e tripartite e reafirmou o repasse fundo a fundo. Então, o município vai receber o montante total e vai deter a autonomia financeira.
Tá certo? Por quê? Porque ele recebeu o dinheiro e vai usar da forma que ele quiser. Agora preste atenção, pessoal, NOB 96 é uma norma operacional que despenca na prova quando vai falar aí sobre o processo de descentralização e hierarquização, quando vai falar de algum marco normativo do SUS. Então aconteceu em 1996, ontem praticamente, e os principais aspectos dessa norma foram: gestão municipal passa a ser gestão plena de atenção básica ou gestão plena de sistema municipal. O que é isso? Ele poderia escolher, o município podia escolher se ele ia ser uma gestão plena de atenção básica ou gestão plena de sistema municipal. A gestão estadual passou a ser chamada gestão avançada de sistema estadual ou gestão plena do sistema estadual. Foi criado o piso de atenção básica, o dinheiro que ia ser repassado à atenção básica, e criada a programação pactuada integrada, a PPI. E foi fortalecida nessa norma operacional básica de 96 a transferência fundo a fundo do dinheiro, da grana, da bufunfa aí dos estados e dos municípios, tá certo? Então, aqui, ó, continua avançando um processo de descentralização. Só que na NOB 96, o que foi instituído? Ó, a gente vai agora planejar essa gestão e executar as ações de saúde. A gente está pensando, descentralizando, agora está na hora de planejar realmente como que vai ser essa gestão e bora executar. Bora realmente descentralizar e dar o poder para o município. E aí, como eu falei, o poder do município poderia ser de duas formas: gestão plena de atenção básica, onde o município só tem atenção básica, e a gestão plena de sistema municipal, onde tem atenção básica, de média e de alta complexidade. Ah, poxa vida, mas a gestão plena de atenção básica, né? Então, ó, meu município eu só não tenho aí suporte suficiente, território suficiente para ter aí uma gestão plena do sistema municipal, tenho só para ser atenção básica. Então, se o meu paciente precisar da rede secundária e terciária, eu não vou ter? Não, não. Lembrem-se dos consórcios, das associações. Olha, eu sou município A, tenho só atenção básica, mas você aí tem uma rede de alta complexidade. Vamos fechar aqui um acordo para eu poder enviar meus pacientes para vocês? Vamos, é constitucional, tá nas normas operacionais básicas, a gente pode fazer isso. Então os municípios, eles se ajudavam, tá certo? E uma coisa que é importantíssima vocês lembrarem é que foi durante a norma operacional básica de 96 que a gente teve o boom da estratégia da saúde da família como modelo de execução da atenção básica. A atenção básica tem vários modelos aí de entrega de saúde para o paciente, mas foi através aí dos anos, principalmente durante o ano de 96, após a norma operacional básica, que teve um boom da estratégia aí nos municípios, tá certo? E aí, quando a gente estava falando do piso de atenção básica, a PAB, foi a norma operacional de 96 que criou. Pessoal, não existe mais, tá bom? A gente está trazendo aqui isso aqui para vocês, para informação que já existiu, mas não existe mais. Como funcionava? Todos ganham. Todo mundo ganhava um valor fixo e era variável conforme os serviços que se oferecia, se tinha ASF, se tinha saúde bucal, se tinha saúde na escola. Hoje, como funciona? A PAB, né, o piso de atenção básica, ela foi substituída pelo Previne Brasil, onde são algumas metas que vão ditar aí o repasse desse dinheiro para o município, para o estado. Isso a gente vai falar um pouquinho mais sobre o financiamento na aula de financiamento do SUS, mas só para vocês entenderem que foi em 96 que foi criada a PAB, que hoje não existe mais, tá certo? É importante a gente frisar, pessoal, que as NOBs, então, elas vieram para direcionar percebam, como que você vai usar o dinheiro do SUS, tá certo? E aí, em 2001, porque a gente tem NOAS 2000 e 2002? Foram duas? Não, a gente teve a NOAS 2001, e aí em 2002 olhar e falar assim, não, vou melhorar um pouquinho isso aqui, mas como as mudanças foram poucas, a gente apresenta elas como NOAS 2001, 2002. Que são aqui, o que versa as NOAS, né? São as normas operacionais da assistência à saúde. Então, o que ela instituiu? Instituiu o plano diretor de regionalização e definiu as regiões e micro-regiões de saúde. Então, definiu um plano de regionalização. Como que a gente vai regionalizar? Vamos criar regiões. E aí, o que são regiões e micro-regiões de saúde? Instituiu a gestão plena da atenção básica ampliada. Como que vai funcionar essa gestão? E fortaleceu a programação pactuada integrada, a integração entre as esferas aí de governo, tá certo?
A gente vai falar principalmente aqui do plano o plano diretor de regionalização, o PDR. O que é? É uma ferramenta para organizar esse processo de regionalização em cada estado. Então, enquanto a NOB falava de como que ia acontecer essa descentralização, principalmente como que ia ser utilizado o dinheiro, a NOAS vem para falar como que a regionalização ia acontecer. Então veio organizar as ideias aí dessa regionalização. O que é uma região? O que é uma macro-região? O que é uma micro-região? O que é um território? Foi através do NOAS, lembra que eu falei? Foi através do NOAS que esses temas eles foram abordados e definidos. O PDR era de responsabilidade das secretarias estaduais de saúde do Distrito Federal. Certo? Porque, lembra, o Estado, né, o Distrito Federal, o governo, como o Ministério da Saúde, enfim, o Estado Federativo, ele planeja a ação, o Estado coordena e o município executa, tá certo? E aí, o que era o PDR? Bom, ela deveria garantir ao cidadão acesso à saúde para resolver seus problemas em qualquer nível de assistência, né? Então, quando eu penso aí em regionalizar, eu tenho que garantir que nessa região que eu estou criando, o paciente ele tem que conseguir resolver qualquer problema que ele tenha. E oferecer um mínimo conjunto de componentes: assistência de pré-natal, parto e puerpério, cobertura universal aí ao Programa Nacional de Imunizações, promoção e prevenção, tratamento de pequenas urgências ambulatoriais, dispensão de medicamentos da farmácia básica, entre outros, tá certo? E como que foi aí distribuído isso? Então a gente tem no NOAS 2001 e 2002 conceitos que foram definidos como regiões de saúde, que são áreas consideradas base para os PDRs. Esse estado poderia ser dividido em regiões ou micro-regiões de saúde. Então o estado ele poderia ser dividido em regiões ou micro-regiões. A gente tinha os módulos assistenciais, que são áreas que teriam aí uma resolutividade de ao menos a média complexidade. Então, para eu ser considerado um módulo assistencial, eu tenho que ter pelo menos aí uma atenção à saúde de média complexidade aí no que diz respeito ao quê, professor? A densidade tecnológica. E o município polo, que é aquele município regional em qualquer nível de atenção, diferente do município sede, que deveria ter no mínimo a média complexidade. Então, o município polo, ele está ali, eu tenho atenção primária, secundária e terciária. O módulo assistencial, eu tenho o município assistencial, eu tenho até a média complexidade. Então, eles foram reclassificando os municípios e com isso foi regionalizando. Então, eu tenho o município polo aqui, eu não preciso ter outro do lado, eu vou ter o município polo ali a tantos quilômetros. Poxa, professor, mas isso não quer dizer então que não pode ter? Não, não é isso. Mas é muito melhor que eu tenha uma igualdade na distribuição dos municípios polos, onde eu tenho aí qualquer nível de atenção, ou módulo assistencial, ou região de saúde, do que eu tenha um do ladinho do outro e o paciente lá que mora na rebimboca da parafuseta não tem acesso a um serviço de média complexidade, por exemplo, quando seja necessário, tá certo? Então, percebam que a regionalização, ela veio, né, através do NOAS, falar, ó, vamos criar aqui as regiões de saúde e através dessas regiões de saúde eu tenho que ter aqui um serviço de alta complexidade, de média complexidade, de baixa complexidade, onde vai receber pacientes, usuários de outros municípios, de outras regiões, porque aí eu vou direcionar dinheiro para essa região. Por quê? Alta densidade tecnológica, a gente precisa de maior aporte de recurso financeiro. Aí, ainda como marco normativo do SUS, a gente tem o Pacto pela Saúde em 2006, que foi um esforço aí de todos os gestores municipais, estaduais e federais para a consolidação do SUS. Através do quê? Desse compromisso. A gente vai consolidar o SUS em todos os âmbitos aí da esfera do governo, como aí o sistema de saúde da população. Foi um importante marco na política de saúde do país, porque visou a reorganização, a qualificação e a humanização do sistema de saúde. E aí a gente tinha aí no Pacto pela Saúde 3 componentes principais: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. O que é o Pacto pela Vida? É o componente que se concentrava aí na definição de prioridades sanitárias com metas de saúde a serem alcançadas pelos entes federativos, que eram baseados nos problemas de saúde identificados como prioritários no país. Então, Pacto pela Vida, a gente pensou, ó, isso aqui é um problema, vamos correr atrás disso, porque a gente precisa resolver isso, a gente precisa diminuir a mortalidade, a gente precisa diminuir a nossa taxa de morte neonatal, de óbito neonatal. Inclui ações de promoção, prevenção e cuidados em saúde, visando a melhoria da qualidade de vida da população.
Quando a gente fala do Pacto pela Defesa do SUS, era um componente que buscava promover o compromisso de todos esses gestores aí, dos diferentes níveis de governo, de esfera de governo, a defender os princípios do SUS, como a universalidade, a integralidade e a equidade. Incluía também uma mobilização da sociedade na defesa desse sistema público gratuito de qualidade. Então, vejam, o Pacto pela Saúde vinha mais de ações planejadas pela gestão, obviamente sempre colocando o usuário como parte desse processo, mas para fornecer prevenção e promoção à saúde para a população. O Pacto em Defesa do SUS contava com a população aí para defender o sistema de saúde que fosse público, gratuito e que tivesse qualidade. E aí, como terceiro componente, a gente tinha o Pacto de Gestão, que também falava da reorganização da gestão do SUS, então também falava da descentralização, vejam. Então a gente teve a Constituinte de 88, as leis orgânicas, aí vieram as normas operacionais básicas, aí veio o NOAS e agora a gente está falando do Pacto pela Saúde. Então, cada um desses marcos aí normativos ou legais foram reafirmando e aprimorando esses conceitos para que se chegasse no Sistema Único de Saúde que a gente tem hoje. Então, o objetivo aí da descentralização defendido no Pacto pela Saúde era promover mais autonomias aos gestores locais. Poxa vida, professor, mas a gente tinha que ficar lembrando toda vez que era isso? Sim, porque era um modelo de saúde. Antes era tudo concentrado na União. Descentralização das ações e serviços de saúde, a regionalização e a integração de serviços, estabelecimento de diretrizes para a participação e controle social e também propunha melhorias na alocação de recursos, na gestão de trabalho e na educação na saúde. Uai, eu não vou falar pro usuário, ó, defenda um SUS que seja gratuito, universal e de qualidade, então preciso educar esse paciente, para ele saber quais são os direitos dele, para ele saber o que ele vai defender, pelo que ele vai brigar, tá certo? Pessoal, atenção! A partir desse momento, não tinha mais as divisões em micro-região e macro-regiões de saúde. A gente só tinha as regiões de saúde, tá certo? E as regiões de saúde eram áreas territoriais contínuas, mas que não era aí obrigatoriamente por divisões em municípios, tá certo? Elas tinham que conter pelo menos atenção básica e de média complexidade, tá? Então, quando eu falo de uma região de saúde, não é município XY, não é somente divisões entre municípios, tá bom? Abrange mais do que isso, mais de município, tá? E aí a gente vai falar da portaria e de um decreto que foi também um marco importante aí nessa trilha que o SUS foi chegando aí na característica que a gente tem hoje. Então a gente tem as redes de atenção à saúde, né? Esse tema, esse princípio de rede de atenção à saúde foi através de uma portaria em 2010, pessoal, faz pouquíssimo tempo, portaria 4.279, que estruturou essa rede de atenção. A portaria trazia que a RAS ia representar mais uma forma de aperfeiçoar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Ela propunha a fragmentação de atenção e da gestão nas regiões de saúde que já tinham sido aí estabelecidas através do NOAS e do Pacto pela Saúde de 2006, tá certo? Então, falava o quê? Que a atenção à primária à saúde era nível fundamental do sistema. E aí a gente ia ter pontos, não mais níveis de atenção secundária e terciária. E a gente também contava com sistemas de apoio, que eram locais institucionais da rede, onde se prestavam serviços comuns a todos os pontos. Então, unidade de diagnóstico por imagem, patologia clínica e atenção farmacêutica, sistemas de informação à saúde, etc. Então, o que essa portaria instituiu? Que a gente não teria mais níveis, mas a gente teria uma rede de atenção, onde o nível fundamental central era aí a atenção primária, mas a gente continha com outros locais, que eram os pontos de atenção secundária e terciária, e sistemas de apoio. Então, quando eu solicito um exame de um hemograma na atenção primária, o paciente vai no local coletar. Quando eu solicito da atenção terciária, também vai. Esses que são sistemas de apoio. Então, organizou-se através da portaria realmente uma rede aí para fornecer uma saúde de melhor qualidade, melhor abrangência para o nosso paciente, tá certo? E aí contava também com um sistema logístico, um sistema eficaz em referência e contra-referência. Por quê? Porque esse paciente ele ia aí andar pelos diversos setores dessa rede de atenção à saúde e um precisa saber o que está acontecendo com o outro. E também empregava um sistema de governança, que era o quê? O papel da negociação entre os gestores envolvidos aí por meio de colegiado de gestão regional. Então eu fechei aqui uma rede de atenção à saúde, estou contando com 3 municípios diferentes.
diferentes. Como que vai ser a negociação entre esses gestores? Bom, esses gestores eles vão negociar através do colegiado de gestão regional. Então, falando um pouquinho, mostrando aqui ludicamente como que funciona a RAS, a gente tem as redes de apoio à saúde, aí a gente tem a estrutura operacional, atenção primária, sistema de apoio, sistema logístico, pontos de atenção secundários e terciários, não é mais níveis e sim os pontos, as portarias aí, a portaria 4279 fala sobre os pontos de atenção secundária e terciário, que vai versar sobre a densidade tecnológica em cada nível de atenção, e o sistema de governança. É um modelo de atenção à saúde e direcionado à população. Mas lembrem-se, o principal ponto, o foco, o centro da rede de atenção é a atenção primária. É a atenção fundamental, é o ponto fundamental de todo esse modelo, tá certo? E aí, falando um pouquinho do decreto 7508 de 2011, também é um marco importante no SUS, porque ele definiu os serviços mínimos que tinham que ser oferecidos numa região de saúde. Definiu as portas de entrada e uma rede de atenção à saúde, isso é importantíssimo vocês saberem para a prova. Criou, gente, em 2011, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ou seja, é tudo muito novo, pessoal. Criou a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, que vai ter aí como ação e serviço dentro do sistema de saúde, e as redes específicas de atenção à saúde. E aí, quais são os serviços mínimos que deveriam constar e estar presentes numa rede de apoio? Bom, uma região de apoio: atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e vigilância em saúde. Então, para eu definir uma RAS, eu preciso ter uma atenção primária, uma urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e vigilância em saúde. Então, preciso de alguém para vigiar o que está acontecendo. Quando eu precisar referenciar para a rede, para o ponto de apoio secundário ou terciário, eu tenho atenção ambulatorial. Um paciente que ele precise de maior aí, uma abordagem mais completa e complexa psicossocial, eu também tenho uma rede que forneça isso. Eu tenho uma urgência e emergência para casos que eu preciso aí de uma resolução rápida do quadro que o paciente está me apresentando, e a atenção primária como coordenadora do cuidado de toda essa rede de atenção aí à saúde, tá certo? E aí, pessoal, prestem bem atenção. Para agora, eu sei que preventiva todo mundo tem um pouco de preconceito, eu acho que só eu aqui gosto de preventiva, mentira, tenho certeza que vocês gostam muito de preventiva, tá certo? Mas para um pouquinho, presta atenção nessa informação que eu vou trazer para vocês. Quando cai uma questão falando sobre os marcos normativos do SUS, lembrar que é sempre NOB 93, NOB 96, quando fala da NOB 91 vai falar aí dos sistemas de informação hospitalar, enfim, mas uma coisa importantíssima que a gente precisa lembrar é quais são as portas de entrada para o Sistema Único de Saúde. Aquele candidato que lembra que é só atenção primária, ele vai errar feio na prova e vai perder um ponto dado. Quais são as portas de entrada do SUS? Atenção primária, atenção de urgência e emergência. Vamos pensar assim, para eu chegar no pronto-socorro, eu preciso passar na UBS? Não preciso, então pronto-socorro é uma porta de entrada no SUS. Para eu chegar num CAPS, atenção psicossocial, eu preciso passar na UBS? Não, eu chego lá e sou atendido. E os serviços especiais aí de acesso aberto, por exemplo, o CTA, Centro de Testagens e Aconselhamento, onde o paciente vai fazer um teste de HIV, vai descobrir que tem HIV, vai começar a fazer o acompanhamento com o infectologista, enfim. Então, esses são as outras portas de entrada para o Sistema Único de Saúde, pessoal. O que acontece é, o paciente chegou no serviço de urgência e urgência, e aí com uma descompensação de ICC, é um hipertenso que não fazia uso regular de medicação, então evoluiu com uma ICC e descompensou, não sabia do seu diagnóstico. Vai ser atendido aqui, por exemplo, num pronto-socorro, numa UPA, será compensado e vai ser encaminhado para a atenção primária. Por quê? Quem coordena esse cuidado é a atenção primária. Tá certo? Então, portas de entrada para o SUS, a atenção primária, a atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e os serviços especiais de centro de acesso aberto, como o CTAs. Tá? Então, não esqueçamos disso, tá certo? Vamos ver como isso é cobrado na prova de vocês? A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, em 2023, ontem praticamente, cobrou da seguinte forma. No que tange a organização e a direção do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta. Os municípios podem constituir consórcios intermunicipais para desenvolver ações e serviços que lhes competem,
A organização regional deve ocorrer sempre em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações da saúde. C. As comissões intersetoriais não são responsáveis por articular políticas e programas de interesse para a saúde. D. A criação de comissões permanentes para a integração entre o serviço de saúde e o ensino profissional superior é facultativa. E E. A vigilância epidemiológica pode ser definida como um conjunto de ações capaz de eliminar ou de prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários. Poxa, professor, é muito grande, olha o tamanho desses itens. Vamos entender aí o porquê que esses itens estão errados? Bom, a resposta correta é a gente já vai voltar nela para explicar o porquê, mas vamos entender os outros itens. O item B. A organização regional deve ocorrer sempre em distritos. Lembra que eu falei que a rede de atenção ela não se limita a um município? Pode envolver outros municípios, então não é só dentro de um distrito, tá certo? C. As comissões intersetoriais não são responsáveis por articular políticas e programas de interesse para a saúde. As comissões, elas só focam nisso. As comissões tripartites e bipartites, elas têm como principal objetivo pensar em técnicas e práticas para a cobertura total das ações aí, de políticas e programas de interesse para a saúde, tá certo? Então, o item C está completamente errado, porque a definição não é isso. A definição das comissões é articular essas políticas e defender os programas de interesse à saúde da população. D. A criação de comissões permanentes para a integração entre os serviços de saúde e ensino profissional superior e facultativa? Não, é obrigatória. A gente tem que ter serviços de saúde e ensino profissional superior integrado e é obrigatório. E a vigilância epidemiológica pode ser definida como um conjunto de ações capazes de eliminar ou prevenir riscos à saúde? Não, gente. Nos problemas sanitários, olha só como não faz sentido. A vigilância epidemiológica intervém nos problemas sanitários? Não, quem intervém nos problemas sanitários é a vigilância sanitária. Então o item está errado, tá certo? Então a definição no próprio item está errado. Então, item correto é o A. Os municípios têm poder ou podem constituir consórcios intermunicipais para desenvolver ações e serviços que lhes competem. Então, eu tenho um mamógrafo, você tem. Então, eu não tenho um mamógrafo, você não tem. Então, beleza, vamos fechar um consórcio, vamos fechar uma associação aqui onde você pode mandar o teu usuário para fazer o rastreio de neoplasia de mama aqui da minha cidade, tá certo? Vamos lá, uma questão aí que caiu no processo seletivo unificado de Minas Gerais 2021. Os serviços de saúde são classificados segundo o nível de complexidade das ações de saúde oferecidas à população. Densidade tecnológica, é isso que está falando. Dentre as alternativas listadas a seguir, assinale a que melhor caracteriza um serviço de atenção à saúde de nível terciário. Lembra? Nível primário, secundário, terciário. O terciário tem alta densidade tecnológica. Central de regulação de consultas? Não, central de regulação de consultas não tem uma densidade tecnológica muito grande. Preciso de um sistema e de um telefone para eu conseguir agendar as consultas, enfim, as referências, contra-referências e ligar para o paciente. O NASF? Não, o NASF atua na atenção primária, então tem uma baixa densidade tecnológica. Pronto-socorro? Bom, pronto-socorro a gente lembra que eu frisei para vocês? Pronto-socorro é média complexidade. E o serviço de hemodinâmica? Bom, para eu fazer uma hemodinâmica, eu preciso de um aparato com alta densidade tecnológica. Resposta correta, serviço de hemodinâmica. Fácil, né, pessoal? Ficou fácil. Vamos para a próxima, vamos lá. UNAERP 2016. A autorização da internação hospitalar, AIH, foi instituído pela normativa. Lembra que eu falei que teve uma NOB que aí instituiu o Sistema de Informação Hospitalar? Lembra que eu falei o SIH? Lembra disso? Qual foi a NOB, pessoal? Decoreba, NOB 91. E é assim que vai cair uma questão que cobrar as normas de vocês, principalmente a NOB 91, tá certo? Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ontem também, 2023, no Movimento de Desenvolvimento e Implantação das Redes de Atenção à Saúde, RAS, no Sistema Único de Saúde, SUS, admite-se corretamente como objetivo da rede de atenção à saúde prestar uma atenção integral de qualidade resolutiva, de forma regionalizada, com a integração entre os diversos pontos de atenção que de fato atendem às necessidades da população descrita? Será? Tá bonita. Identificar e divulgar as principais causas de mortalidade e morbidade da população descrita. Eu falei alguma coisa sobre avaliação e divulgação de causas de morbidade e mortalidade? Não falei, isso não é a função da RAS. A RAS, a função dela é o modelo assistencial de entrega em saúde, então não faz sentido a B.
C. Prestar uma atenção integral, de qualidade, resolutiva, de forma universalista, com integração nos diversos pontos de atenção que, de fato, atenda às necessidades da população. Universalista? A gente vai pensar nisso. D. Promover políticas de recuperação de saúde de forma universal? Não, tem nada de promover políticas de recuperação. Pessoal, a gente ficaria entre A e a B. Resposta correta A, resolutiva de forma regionalizada. Por quê? Quando eu falo de universalista, eu não estou regionalizando. Estou pegando tudo universal, né? Tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo balde. E o objetivo é exatamente o contrário. Eu quero regionalizar para eu entender melhor a necessidade daquela população descrita. Então é de forma regionalizada. Não quer dizer que não tenha acesso universal, porque a universalidade é um princípio do SUS. Então o acesso vai ser universal, mas a forma de organizar a rede de atenção à saúde vai ser regionalizada, tá certo? Pessoal, é isso. Essa foi a nossa discussão sobre marcos normativos do SUS. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos. Até mais!